Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 8 de dezembro. O Ibovespa apresentou uma queda de 1,72%, saindo daquela indefinição em formato de triângulo simétrico apresentada na última videoanálise, que seria o caminho mais provável, considerando a tendência de baixa do gráfico diário. Confirmou então aqui no gráfico diário uma formação de um pivô de baixa, que é uma formação negativa. A perda da mínima do pregão de hoje reforça ainda mais a chance de movimentação para baixo em busca dos próximos suportes, primeiramente na faixa dos 43.766 e depois disso na casa dos 42.749, enfim, a mínima desse fundo e a mínima aqui desse fundo. É importante apenas ressaltar que o Ibov está um pouco mais esticado para baixo no curtíssimo prazo, saiu desse nível e veio aqui para esse nível em poucos pregões. Então traz a possibilidade de repique de alta aí nos próximos pregões. O principal desafio que eu vejo para o Ibovespa em termos de resistência ainda fica mais para uma região ali de 45.400 a 45.600 pontos. Visto essa questão de estar um pouco mais esticado para baixo no curtíssimo prazo e olhando aqui para o mini índice mais para operações de day trade, se abrir caindo, meu interesse seria menor de buscar a operação com a melhor relação risco-ganho para venda. Até porque se olharmos aqui para o gráfico de 10 minutos, foi isso que dificultou aqui. Se não entrou vendendo uma perda de mínima dos primeiros 10 minutos de pregão, que foi esse candle aqui, tentando pegar um movimento de baixa, ficou difícil de fazer outra venda de topo aqui no gráfico de 10 minutos, visto que já estava bem lá embaixo e a correção precisava ser uma correção um pouco maior no tempo. Então, para a venda, meu maior interesse seria uma abertura em alta, buscando ali bater numa região de resistência por volta dos 44.900 a 45.000 pontos, e aí sim, nas 2, 3 primeiras horas de pregão, ficaria mais atento para uma possível venda no mini índice dentro desse grande candle de baixa. Se abrir caindo, já passaria a estudar aí o movimento de baixa, na expectativa de poder gerar até uma operação contra a tendência na ponta compradora, tentando pegar apenas um pedaço de um movimento de alta aí no gráfico 60 minutos, enfim, um foco maior em day trade. Para o dólar abriu aqui para cima, está aqui tendo uma perda de força, mas em termos operacionais, para mim o dólar confirmou aqui um movimento de subida, que tem espaço para pelo menos mais um pregão aí, que pode vir mais acima, ou seja, superar a máxima do pregão de hoje, que foi de 3.847 pontos. Visto isso, pelo intraday, se abrir caindo, meu maior interesse é ficar atento nas primeiras horas de pregão em busca de uma oportunidade na ponta compradora, na expectativa que gere um movimento de subida que pode vir até buscar uma região aqui na casa dos 3.876 pontos. Então esse seria o meu maior interesse para a ponta compradora de day trade no dólar. Se já abrir subindo com algum gap de alta, por exemplo, bateu nessa região e gerar algum sinal de perda de força nessa região, já traço a possibilidade de atuar numa venda contra a tendência de day trade, tentando pegar um movimento contrário a toda essa subida aqui do dólar, do mini dólar. PETR4 no pregão de hoje apresentou queda de 0,83%, a formação de um martelo aqui é um padrão altista dos candles, depois de um movimento de baixa, superação da máxima do pregão de hoje, 7,20, é o primeiro sinal de confirmação desse martelo, que abriria espaço para um repique de alta na Petro, e o principal nível de resistência para esse ativo fica na faixa ali dos R$ 7,52 a R$ 7,58 no meu modo de ver. Aqui no intraday, se olhar aqui esse pequeno fundo aqui na faixa dos 7,59 no gráfico diário, um início de uma formação de fundo, no intraday é essa região aqui que também tende a funcionar como resistência, começando na faixa 7,44 até um nível de 7,43. Seria a primeira faixa de resistência que eu vejo um pouco mais importante para a Petro no possível repique de alta. Olhando agora para Vale 5, Vale 5 queda forte com gap de baixas 5,28%, movimento que vinha mais travado ali no G60, já abriu com forte gap, mas não andou depois da primeira hora de pregão. Travou aqui depois da primeira hora de pregão, mas olhando para o G60 segue ali apresentando até topo descendente. Se conseguir romper essa máxima aqui, essa região de 9,44, ou seja, superar os 9,44, já abre espaço para buscar um fechamento desse gap, que pode ser o quê? Um gap de exaustão. Gap de exaustão, se a gente observar esse movimento de baixa, é o terceiro gap bem visível, tem outro gaps curtos aqui, principalmente gap de corpo, mas é o terceiro gap bem visível desse movimento. O gap de exaustão é aquele que geralmente nos dois próximos pregões ou nos dois próximos candles eles são fechados.
na realidade o gap é fechado, ou seja, geram alguma oscilação, alguma negociação que vai bater nessa região aqui de 9,81 a 9,84, que é o primeiro ponto de resistência para Vale 5. Então, abre a possibilidade de se arriscar uma possível compra contra a tendência dessa forma, tentando pegar inicialmente um day trade, um movimento do dia, podendo se estender para o próximo pregão, dependendo do desenrolar da operação. CTIP 3, lembrando, está sendo interessante para você essa videoanálise, está sendo útil, dê um like nela. De imediato agradeço aí a sua audiência e por prestigiar o meu trabalho. Na CTIP 3, recomendei uma compra na CTIP 3, visto que ela gerou um forte candle de alta no pregão anterior e no pregão de hoje ela veio apresentando um movimento de baixo. Então optei por recomendar essa entrada se ela superasse os R$ 38,14, entrada em 38,15, stop em 37,48 com risco de 1,76% e objetivo na faixa dos R$ 39,49. Então a compra foi executada, o stop já reposicionado para baixo da mínima de hoje em R$ 37,76, porque não seria interessante ver nesse ativo ela fazer algo nesse sentido aqui, um pivô de baixo, ou seja, de começar a gerar formação de topo no mesmo nível de topo anterior. Então, minha expectativa é que a tendência de alta, seja do gráfico diário, do gráfico semanal, do gráfico mensal, permaneça e que esse ativo vá buscar a região dos R$ 40. Banco do Brasil, BBAS3, ativo que vem aqui numa tendência indefinida, estava em tendência aqui de alta por esse pivô de alta, mas foi lá, anulou essa tendência, já gerou um topo descendente, mas o topo descendente não está andando. É importante ressaltar que essa região aqui assim, ó, por volta desse faixa de preço aqui que eu estou colocando, é uma região que já funcionou ali como resistência, já funcionou como nível de suporte e novamente pode funcionar como nível de suporte aqui nesse ponto. Enfim, é um ativo que eu vou ficar atento. Se permanecer essa fraqueza para cair, meu interesse maior seria buscar alguma oportunidade na ponta compradora a favor de um fundo ascendente. Logicamente a tendência aqui está indefinida, tentando pegar apenas um movimento curto aí de alta no Banco do Brasil. E por último, Natura gerou aqui um topo descendente a favor de uma tendência de baixa, com engolfo de baixo, só que devido à força desse movimento de subida e ter ultrapassado essa região aqui, já passa a me chamar a atenção a forma como está caindo. Não ganhou muita força aqui no pregão de hoje, a não ser a primeira hora de pregão, já passa a me chamar a atenção a arriscar uma compra contra esse topo, essa formação de topo. É um pouco mais arriscada, mas a expectativa é que ela consiga confirmar um novo movimento de alta lá no gráfico semanal, e é isso que mais me apoiaria aqui, a possibilidade de buscar uma compra. Logicamente esse movimento também, a força como ele aconteceu, me chamou um pouco mais a atenção para essa possível compra em cima de Natura. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e até a nossa próxima videoanálise.